Livro de Jonas, capítulo 1, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Então lhe disseram: agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? E qual é a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Rei dos Reis, soberano Senhor, nós estamos diante da Tua presença agora e da Tua palavra. Teu Santo Espírito está aqui, que Ele possa nos envolver agora, e que as palavras que aqui forem declaradas possam entrar nos nossos corações e transformar os nossos corações e nos mover mais uma vez em direção à Tua presença, Pai. Porque tudo o que precisamos é caminhar diante de Ti, ouvindo o som da Tua voz. Por isso nos guia, e a Tua voz é a Tua palavra nessa terra. Amém e amém. Eu oro no nome de Jesus. Bom, irmãos, nós estamos aqui, é o livro do profeta Jonas. Eu acredito que todos nós conhecemos a história. Alguns dizem que ele era o profeta fujão, né? As crianças conhecem ele como aquele que foi engolido por um grande peixe. Mas ele era, segundo ele: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. E o título da mensagem é: quem é você? Porque essa pergunta, né, eu sempre lembro quando você vai fazer alguma entrevista, daí perguntam: quem é você? Defina o cristiano, em poucas palavras, seja rápido, seja preciso, defina quem é você. E daí, geralmente é quando você está naquela, como que é? Tem um monte de gente. Não, na parte da entrevista lá, a dinâmica de grupo, né, que é fantástica. Eu não sei se ela nos ajuda, ela nos constrange mais, né? Daí você está naquela dinâmica de grupo e pede para você dizer quem é você. Às vezes pede para você falar assim, um animal que te represente. E a verdade é que nós precisamos saber quem somos. Quando foi perguntado a Jonas, ele disse: eu sou hebreu e temo o Senhor. E a pergunta agora é: quem é você? Se te perguntarem hoje, qual é a sua resposta? Porque geralmente, quando nos perguntam quem nós somos, nós respondemos a nossa profissão. Se você está lá, quem é você? Aí eu sou um técnico químico. Daí eu respondo: sou técnico químico. Daí pergunta: você é casado ou solteiro? Sou casado. Tem filho? Não tem filho? Sem filhos. E a gente define a nossa vida através da nossa profissão ou do nosso jeito de viver cotidiano nessa terra. Mas nós precisamos definir a nossa vida não pelo que a terra define quem somos, mas nós precisamos definir a nossa vida por quem Deus define que somos. Porque antes mesmo de nós existirmos, o nosso Deus já estava nos construindo, nos preparando para que pudéssemos ser chamados filhos do Deus vivo. Antes de existirmos nessa terra, Deus já tinha um plano para nós, sermos chamados filhos de Deus. E essa definição tem que ficar bem clara nas nossas vidas, porque a primeira pessoa que os filhos atendem são seus pais. A primeira voz que os filhos reconhecem são dos seus pais. A primeira pessoa a quem os filhos chamam são os seus pais. Mamãe, papai, a briga é quem vai ser o primeiro, né? O desejo vai falar mamãe, vai falar mamãe, vai falar mamãe. Daí a criança fala papai. E o papai fica assim, vai falar papai, vai falar papai, fala mamãe. Mas o desejo de todo pai é que os filhos o reconheçam. E nós vemos aqui um profeta de Deus que reconhecia quem era o seu Deus, reconhecia que era o Senhor da sua nação. Ele diz assim: eu sou hebreu e temo o Senhor, aquele que fez os céus e a terra. Após nós conhecermos quem somos, nós precisamos conhecer quem é esse Deus a quem nós pertencemos.
Nós precisamos saber qual é o tamanho da sua grandeza. E hoje nós cantamos que os anjos clamam santo, e daí fala assim, e o teu povo canta santo. Nós vimos que Ele é Senhor e Rei. Ele é o Criador de todas as coisas. E nós vamos ver no livro de Atos o Senhor declarando assim, através de Paulo, que nele existimos, nele nos movemos e somos a sua geração. O nosso início e o nosso princípio vem de Deus. E o desejo desse Deus é que nós possamos responder à sua voz e reconhecê-lo como o nosso Senhor, o nosso Rei, o nosso Salvador e como o nosso Pai presente. E Jonas, reconhecendo o Senhor, ele é um profeta do Senhor. Existe dois versículos que falam sobre Jonas fora do seu livro, e ali ele está diante de um rei de Israel chamado Jeroboão II, e ele diz assim que o Senhor iria restaurar as fronteiras de Israel, né? Porque Israel tinha, por causa dos seus inimigos por causa dos seus inimigos sírios, eles tinham reduzido as fronteiras, tinham perdido terra. E daí esse profeta se levanta nessa nação para profetizar que aquelas terras que foram perdidas seriam recuperadas. E tudo isso acontece por causa da intervenção de Deus na história, né? As nações ali viviam em constante guerra, e o Império Assírio estava ganhando território, era o grande começo ali do Império Assírio, e ele estava oprimindo a Síria, e quando ele derrotou o rei da Síria, Israel aumentou seu território. Só que, como eu disse, o reino da Síria estava expandindo o seu território. Então, Israel, que tinha inimigo chama do povo da Síria, agora ganhou um novo inimigo, os reis da Assíria. Nós conhecemos um rei famoso da Síria, que foi Senaqueribe, que chegou ali próximo aos muros de Israel e de Judá, né? Ali dos muros de Judá, e desafiou o Deus de toda a terra. E Deus respondeu, né, para o rei Ezequias, que não era contra ele ou contra o povo de Israel que ele estava levantando a sua voz arrogante, era contra o próprio Deus vivo. E aquele rei que achou que ia triunfar sobre os muros de Judá, a Bíblia diz que como um anzol pôs em seu nariz, ele recuou e voltou para a sua terra, e ali foi derrotado, ali foi morto pelos seus próprios súditos. As nações estavam se levantando, e cada uma delas achavam que o seu grande exército era o que fazia ser vitorioso. Mas tudo dependia da vontade do nosso Senhor, porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. E aquele rei da Síria, Senaqueribe, que nós conhecemos, ele foi derrotado. E como o Senhor disse contra Judá, ele não atiraria nenhuma flecha, e assim o fez. E veio outros reis da Assíria, como diz a palavra do Senhor, e eles continuaram a perseguir a nação de Israel e de Judá. E Jonas, ele recebe uma mensagem do Senhor no capítulo 1, no versículo 2, diz: levante-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. E Nínive era capital da Assíria. Jonas ouviu essa mensagem do Senhor, como todo filho ouve a voz do seu pai, e a primeira coisa que ele fez foi fugir da vontade de Deus. Por isso que o chamam de o profeta fujão. Ele fugiu da vontade do Senhor. E por que ele fez isso? Porque o império da Síria por muitas vezes oprimia a nação de Israel. Porque ele acreditava, junto com a nação de Israel, que Deus era o Deus exclusivo deles e que só se atentava para as coisas de Israel e não para as coisas das outras nações. Mas Deus, com a sua infinita bondade, Ele sempre estabeleceu um propósito para que todos os homens fossem salvos. Na história toda, o projeto do Senhor é que nenhum dos homens se perdessem, e nós vamos ver isso tão claro na palavra do Senhor, que está lá no livro de Timóteo, que o desejo de Deus é que nenhum homem se perca,
mas que todos encontrem o Senhor. Não existe nenhum Deus, não existe nenhum mediador entre Deus e os homens, a não ser Cristo Jesus. E naquele momento na história, o Senhor estava querendo restaurar a nação, restaurar um povo que era perdido, corrompido, e que aniquilava os seus inimigos com tamanha bravura. Diz a história que os assírios, eles pegavam seus prisioneiros, arrancavam as suas orelhas, arrancavam as suas narinas e os torturavam. E Jonas falava: eu vou pregar para essa nação, eles são dignos de morte, eles são dignos de perecerem no seu pecado. E o Senhor disse: não, você vai lá e pregue. E ele fugiu da vontade de Deus. E você vai ver aqui na palavra do Senhor dizendo que Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis e desceu. A cada vez que Jonas fugia, ele se distanciava mais de Deus, ele descia cada vez mais. Ele desceu da sua cidade e foi para a região do porto. Daí da região do porto diz que ele pegou uma embarcação e foi para Tarsis. E ali, rumo a Tarsis, ele desceu mais uma vez e foi para o porão. E aí a palavra do Senhor vai dizer assim, porque ele estava fugindo da presença do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer no livro de Salmos 139: para onde eu fugirei do teu espírito? E como eu fugirei da sua face? Não há como se esconder da presença de Deus. Deus tinha um propósito em trazer salvação para aquele povo de Nínive. Deus tem um propósito na história de trazer a salvação. E para isso, Ele vai levantar os seus filhos como profetas nessa geração. A questão é: quem é você quando Deus te chamar para pregar o nome dEle? O pastor, ele disse aqui uma palavra que está no livro de Romanos: como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se ninguém se dispõe a ir? Deus tem chamado os seus filhos para pregar aos pecadores, assim como chamou Jonas para pregar para a cidade de Nínive. E não pense a você que os pecados de Nínive eram maior do que os nossos, porque a Bíblia vai dizer assim, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, necessitam da glória de Deus. E nós éramos terríveis pecadores, os nossos pecados ofendiam a Deus, da mesma forma que o pecado de Nínive ofendia a Deus. E para que pudéssemos ser restaurados e pudéssemos chamar Deus de Pai, foi necessário que alguém pregasse o Evangelho. Ninguém que está aqui conheceu a Deus sem que o Evangelho não nos fosse pregado. Um dia alguém teve que se dispor a pregar o Evangelho. Um dia alguém teve que anunciar o reino de salvação. E Jonas, ele se dedicou a não fazer isso. E existe uma coisa: nós não conseguimos resistir à chamada de Deus. E Deus começou a mover todas as coisas ao redor de Jonas, para que ele pudesse executar a vontade do Senhor. Deus o chamou para pregar na cidade de Nínive. Diz a palavra do Senhor que veio uma tempestade, um vento forte, e ali no navio onde ele estava, lá no fundo, lá no porão escondido, você vai ver ali que todos estavam desesperados, cada um orando ao seu Deus, pedindo que Deus tivesse misericórdia deles, os seus deuses tivessem misericórdia, e nada tinha efeito. Quando eles encontraram Jonas e perguntaram quem ele era, de onde ele vinha, o que ele fazia, ele disse: eu sou o servo do Deus vivo. Eu sou hebreu, sirvo ao Deus vivo. E daí eles começaram a lançar todas as coisas no mar. E sabendo da história de Jonas, que Jonas fugia de fazer o propósito de Deus, eles ainda tiveram misericórdia de Jonas e começaram a lançar as coisas no mar e não lançaram o profeta. E ele disse: olha, me lance no mar e a tempestade vai cessar. E a palavra do Senhor diz que eles lançaram Jonas no mar e a tempestade passou. Jonas tinha um papel, um chamado, que era pregar a salvação. Enquanto ele estava naquele navio e falou que era servo do Deus vivo, aquele povo creu na pregação que ele ministrou ali.
E daí quando eles vão lançar Jonas no mar, eles dizem assim, ó, versículo 15: em seguida os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos ao Senhor. Quando nós não cumprimos a chamada do Senhor, nós causamos danos para as nossas vidas e para a vida daqueles que estão ao nosso redor. O pecado, ele sempre causa dano. Ele sempre causa dano. Nos relacionamentos, um adultério causa dano ao seu cônjuge e aos seus filhos. Na nossa vida de trabalho, uma mentira causa danos a nós e àqueles que estão ao nosso lado. O pecado, ele causa danos. E desses homens estavam sofrendo por causa do pecado de Jonas. Ouviram a mensagem do profeta de Deus, lançaram ele no mar, mas se voltaram para o Deus vivo. Precisamos entender que o Deus Criador dos céus e da terra, Ele não vai deixar de cumprir o seu propósito, porque nós fugimos da missão que Ele nos deu. Ele vai fazer com que todas as coisas possam convergir para Cristo, para o seu reino, para o seu governo. Vai fazer com que todas as coisas, mesmo o afastamento de Jonas, fizesse que cumprisse seu propósito. E além de Nínive ser salvo, aquelas pessoas naquele barco foram salvas. E mais uma vez Jonas desce. A palavra do Senhor diz que ele foi lançado no mar, num grande peixe. E ali ele fez uma oração. Não existe lugar aonde nós não possamos orar. Não existe situação em qual nós não possamos dizer, neste momento uma oração não serve. Jonas, ele se viu ali no profundo abismo do mar. A palavra do Senhor diz que ele desceu às mais profundezas, do ventre do peixe. E na sua oração, e ali naquele lugar, ele orou ao Senhor. Aqueles que pertencem ao Senhor, eles sabem a quem clamar em meio às suas dificuldades. E existem dificuldades que nós mesmos causamos em nossas vidas. Existem dificuldades, problemas que nós trazemos para nós, que vai nos trazer danos. E assim foi na vida de Jonas, em não ouvir a voz do Senhor. Irmãos, vou contar um fato que aconteceu comigo, essas semanas que se passaram. Dificuldades que nós mesmos trazemos para nós. Eu tenho uma moto, os irmãos sabem. Nela eu tenho um baú que levo todos o que é necessário, o kit de chuva do motociclista. Capa de chuva, bota, um óculos para ficar debaixo da viseira, tudo, beleza. Aí até aí tudo bem, estava tudo seguro. O que aconteceu? No domingo anterior, ao dia que eu fui trabalhar, foi domingo? Não lembro, um domingo antes, daquilo, eu saí com a Elisa, o baú caiu da moto. Eu pensei, caiu da moto, tá tudo certo. Daí eu fui lá, coloquei na moto e tranquilo. Fui trabalhar, acho que na terça-feira. E quando eu fui trabalhar, eu chegando aqui na frente do Hopi Hari, eu passei por um buraco com a moto, aquele baú caiu de novo. Quebrou. Dessa vez ele quebrou, Ele tinha soltado, ele quebrou. Eu arrumei ele de uma forma que desse para chegar até o serviço. Fui segurando, pilotando com a mão direita e segurando com a mão esquerda para que chegasse no serviço. Chegando no serviço, eu pensei, eu vou deixar tudo aqui, eu vou embora e daí depois eu pego os meus pertences e jogo esse baú fora. No fim do dia eu pensei, vou pegar uma corda, amarro o baú, prendo ele de uma forma firme e vou embora seguro para casa. E assim eu fiz. Amarrei o baú, estava firme, estava preso. Quando eu chego na rodovia dos Bandeirantes, eu começo a andar, daí eu vou aumentando a velocidade, cheguei a 120, pilotando a moto, daí eu senti um tranco na moto. Pensei, não deve ser nada. Andei mais um pouco, senti de novo um tranco na moto. Daí eu pensei, deve ser a corda. A corda tinha enroscado na relação da moto, eu encostei.
E quando eu encostei ali, eu fui tirando, né? Me causou danos ali naquele momento. Eu tirei toda a corda que estava na moto, encostou uma pessoa, uma abençoada ali, que o motociclista ama ajudar outro motociclista, daí para, vamos te ajudar. Aí estou lá, ajudou a tirar a corda, ele tirou a corda, falei, tá tudo bem. Ele foi embora, eu terminei de arrumar as coisas ali, amarrar de verdade o baú. E quando eu terminei de amarrar, a Elisa perguntou, eu falei para a Elisa, vou chegar um pouco mais tarde, que eu tive um problema aqui na rodovia. Daí a Elisa perguntou, está tudo bem? Eu respondi, acho que nem respondi, ficou vazio, né? Eu vi lá, tá tudo bem, liguei a moto, e quando eu saí do acostamento da grama para o acostamento, o pneu da frente ele subiu pro asfalto, o de trás ele derrapou para subir pro asfalto, e daí eu caiu sobre a minha perna tudo, e eu sofri os danos. E naquele momento eu me senti igual à nação de Israel, e eu pensei isso no mesmo ato, porque de vez de agradecer a Deus que o dano podia ser maior, eu estava ali reclamando, nossa, caí. E tudo isso porque lá no começo eu sabia que eu poderia ter deixado todos aqueles itens no serviço e poderia ter ido embora. Mas no que eu quero chegar com isso? Toda vez que nós tentamos dar um jeito de não fazer aquilo que Deus tem proposto para nós, toda vez que nós tentamos dar um jeito de fazer algo que nós achamos que é seguro, mas não colocamos nas mãos de Deus, isso vai nos causar danos. E quando eu cheguei em casa, eu coloquei o fone no ouvido e fui ouvir uma música. Eu não falei que tinha reclamado? Daí a música diz assim: não me abandonou todas as vezes que eu caí. Era para eu ter caído a 120 por hora. Provavelmente não era para estar aqui hoje ministrando ao Senhor. Mas ali eu fui constrangido, porque as minhas atitudes em relação a Deus que estava cuidando de mim, de vez de agradecê-lo em primeiro momento, eu fui para casa pensando, poxa, não fiz o certo. E cheguei lá, assim, eu coloquei o fone no ouvido, e na hora que eu apertei, ele deu play nessa música direto. E Deus dizendo, eu não te abandonei todas as vezes que você caiu. E Deus não vai nos abandonar por causa do nosso pecado. Ele vai fazer com que eu e você possamos enxergá-lo e voltarmos para Ele. A Bíblia diz assim que faz separação entre Deus e os homens é os nossos pecados. E Deus não deseja que nós vivamos nesses pecados. Ele deseja nos trazer a reconciliação, fazendo tudo convergir de volta para Jesus, fazendo com que as nossas vidas voltem para Ele, mesmo após uma queda que nos causou dano e que nós achamos que é algo irreparável, que não vai ter saída, que nós não vamos conseguir ter solução. Ele está lá dizendo, ainda que existe salvação, porque o Jonas, depois de estar no fundo do barco, ali no fundo do mar, dentro de um grande peixe, ele diz assim, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que prometi cumprirei, ao Senhor pertence a salvação. Não pense que os seus pecados vão te condenar eternamente. Não deixe o peso do pecado te condenar eternamente. Corra para aquele que te amou, para aquele que te salvou. O pecado sim, vou arrumar a frase, o pecado sim, ele nos condena eternamente. Mas aquele que nos amou primeiro, aquele que entregou a vida dele por mim e por você, ele não deseja que pereçamos no pecado, mas ele deseja que reconheçamos o nosso erro e reconheçamos que ele não nos abandonou todas as vezes que caímos, todas as vezes que desviamos, mas ele ainda está com os braços estendidos, com as mãos poderosas para nos erguer do mais profundo abismo e levá-lo à sua presença. Um profeta que ouvia a voz de Deus, que dava profecias verdadeiras para a nação de Israel, ele caiu por causa do seu orgulho, ele caiu porque ele julgava assim, se eu profetizar, se eu pregar para a nação de Nínive, eles vão ser salvos. E ele tinha medo, ele tinha vergonha no seu íntimo de dizer no meio da nação de Israel que ele era um falso profeta. Porque
ele saiu com uma palavra, que era de destruição para a cidade de Nínive. E se Nínive não fosse destruída, aquelas pessoas que o vissem falavam: esse é um falso profeta. Ele profetiza, mas o que ele profetiza não é verdade. E nós vamos ver isso no final do livro. Mesmo com a fuga de Jonas, mesmo com o seu pecado, mesmo com a sua distância do Senhor, o Senhor ouviu a sua oração no mais profundo abismo. Não existe momento de dificuldade, ou de tristeza, ou de calamidade na sua vida que Deus não possa te ouvir. Não existe abismo que possa impedir que Deus ouça a sua voz, porque a palavra do Senhor vai dizer: como nós poderemos fugir da presença do Senhor, como nós podemos fugir do seu Espírito, como nós podemos fugir da sua face. Ele mesmo diz que Ele nos sonda e nos conhece por detrás e por diante. Ainda que a palavra nos chegue à boca, Ele já a conhece. Então pense, reflita no Senhor, medite no Senhor, e que se você estiver no lugar que você diz: esse é meu fim, esse é meu abismo, esse lugar me causou tanto dano que eu não consigo sair, saiba que o Senhor está pronto para ouvir a sua oração. Ele ainda é o Senhor que é a salvação. Esse é o significado de Jesus, e o seu nome será Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Não existe abismo que possa te impedir de clamar o Senhor Deus vivo. E depois de Jonas ter a chamada, fugir, ele volta ao seu propósito. Livro de Jonas, capítulo 3, diz assim no versículo 1: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se e vá para a grande cidade de Nínive, pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Não existe nada melhor na vida de um cristão do que voltar ao propósito original, a qual Deus preparou para nós. E Jonas voltou. Irmãos, o meu e o seu propósito é vivermos para Deus. O meu e o seu propósito é ouvir a sua voz como filhos. O meu e o seu propósito é cumprir a sua vontade. A Bíblia vai dizer que eu e você só podemos ser amigos de Deus se fizermos o que Ele nos manda. A Bíblia vai dizer que o Abraão, ele foi chamado amigo de Deus porque ele obedeceu ao Senhor. O papel do cristão é obedecer à vontade do seu Senhor. E a pergunta é: quem é você? Quem é você? Porque Jonas, ele disse: eu sou servo do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E a primeira pessoa que ele estava fugindo naquele momento era desse Deus, Criador dos céus e da terra. Quem é você na sua jornada? Deus tem te chamado. Deus tem te chamado para ser filho dele, para honrá-lo como um filho, cuidar da sua obra. Deus tem chamado você para pregar do Evangelho. Deus tem chamado você para ser um intercessor, como o pastor mesmo disse. Ele procurou e não encontrou ninguém que estivesse na brecha da intercessão, para que ele pudesse enviar das suas misericórdias. Ele diz a palavra do Senhor que vem a hora, e a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E a palavra do Senhor diz que Ele está procurando estes verdadeiros adoradores que o adoram, não porque é um culto, mas porque Ele é o Senhor da sua vida. Não porque os irmãos estão reunidos aqui de forma bonitinha, se vestimos e viemos a louvar ao Senhor, mas porque o coração dele é entregue na presença do Senhor. E Jonas, ele volta ao propósito a qual Deus o chamou, de pregar a palavra do Senhor aos ninivitas, só que ainda com um coração duro. Porque a palavra do Senhor vai dizer assim no versículo 4: Jonas começou a percorrer a cidade a caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Essa era a mensagem de Jonas. Ele falou assim: o Senhor deseja salvar vocês.
né? Porque geralmente a pregação do Evangelho, nós apresentamos um Deus Salvador, né? E Jonas chegou ali apresentando a salvação para eles de uma forma assim, ó: ainda 40 dias e Deus destruirá Nínive. Em outras versões já está escrito que Nínive será subvertida, né? Virada de cabeça para baixo, destruída por completo, sem que ninguém fique de pé. Ele foi cumprir a pregação e pregou dessa forma. Talvez em seu coração, assim, estou fazendo a vontade, me mandou vir me mandou sair da minha terra para vir para uma cidade que eu detesto, para as pessoas que eu detesto e abomino. Me fez sair da minha terra para que eu parecesse um profeta que não prega a verdade. Então eu vou pregar. E ele pregou: dentro de 40 dias Nínive será destruída. E os ninivitas começam a ouvir isso, que a cidade seria destruída. Um grande império com um poderio que dominou ali toda aquela região por anos e anos, aonde eles se sentiam os mais poderosos do mundo, torturavam as pessoas. Eles ouviram essa mensagem, o povo ouviu essa mensagem e começou a se quebrantar diante desta mensagem. Começou ali, a palavra do Senhor vai dizer aqui, ó, que eles se vestiram de panos de saco, lançaram cinza sobre si e se arrependeram dos seus pecados. Jonas teve uma pregação curta, mas que teve uma transformação numa cidade inteira. E essa mensagem de Jonas chegou ao ouvido do rei, do governador daquela cidade. E ao ouvir essa mensagem, ele convocou que todo o povo, aqueles que já estavam ali ouvindo a mensagem, se colocando vestes de cinza, e mais aqueles que ainda não tinham ouvido a mensagem, todo o povo, em um período de 3 dias, vão colocar panos de sacos, lançar cinza sobre as suas cabeças, e vão fazer um jejum, tanto eles quanto os animais, e lançaram panos de saco sobre os animais, e cinza sobre as suas cabeças. E as cinzas têm a ver com arrependimento. Você vai ver ali, né, o pano de saco tem a ver com arrependimento. A cinza sobre as suas cabeças tem a ver com se humilhando diante da presença do Deus vivo. E aquela nação que ouviu uma pregação, ela se humilhou diante do Senhor. E a palavra do Senhor diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não resiste. E daí vai dizer assim, no versículo 9: quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram e como se converteram do seu mau caminho, e mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Aqueles homens eram terríveis contra os seus inimigos. Aqueles homens também, eles tinham problemas sociais em suas comunidades. Desprezavam os mais pobres. Mas, quando ouviu a voz do Senhor, Jonas, ele ouviu a voz do Senhor e fugiu. Os marinheiros que estavam no navio com Jonas, que lançaram no mar, ouviram a voz do Senhor e se converteram. A cidade de Nínive ouviu a voz do Senhor e se converteu dos seus maus caminhos. E quem é você quando ouve a voz do Senhor? Quem é você quando ouve a palavra de Deus? É aquele que foge? É aquele que recusa? Ou é aquele que quando ouve a voz de Deus diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? É aquele que quando ouve a voz de Deus sobre os seus pecados diz: Senhor, eu me arrependo, e se humilha diante da presença de Deus e pede perdão. É aquele
que se importa com toda a cidade, porque o rei podia muito bem se humilhar sozinho. O governador ali daquela cidade podia muito bem se humilhar sozinho, se arrepender sozinho, mas ele convocou toda aquela população para buscar a face do Senhor. Quem é você quando ouve a pregação do Deus vivo? E quem é você quando é responsável por pregar a palavra de Deus? Porque você vai ver Jonas pregando e as pessoas se convertendo, mas Jonas mesmo não se convertia por completo, não se entregava por completo, não se rendia à vontade do Senhor por completo. Porque no capítulo seguinte você vai ver Jonas dizendo: mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva, ele orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em misericórdia, que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. E agora, o Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Um homem que tinha um relacionamento com Deus, mas odiava os seus inimigos. O Senhor Jesus, ali no Sermão da Montanha, ele sobe de nível em relação ao entendimento do povo de Israel. Ele diz assim que nós devíamos amar os nossos inimigos, orar pelos nossos inimigos. E era esse amor que Deus queria ver em Jonas. Quantas pessoas que nós não gostamos no nosso cotidiano, e você como cristão, por não gostar, você não anuncia a palavra do Senhor. E você como cristão, sabendo que você deve amar os seus inimigos, ou aqueles que te perseguem, e você despreza de fazer isso. Irmãos, precisamos voltar a amar como Jesus nos ensinou a amar. Precisamos amar o perdido, o pecador. Precisamos amar aquele que nos fez mal e nos causou danos. Precisamos anunciar o reino de salvação, porque aquela pessoa talvez não conheça o seu Deus, mas você conhece, e você é responsável por anunciar a palavra do Senhor. E tem uma coisa, e talvez você pense: mas ele não vai me ouvir. Mas a palavra do Senhor diz no livro do profeta Ezequiel: ele quer que ouça ou quer que deixe de ouvir, pregue a palavra de Deus, anuncie o reino de Deus. Não faça como Jonas. Jonas, ele não queria fazer, mas Deus queria operar. O que ele diz aqui, eu sabia que o Senhor ia perdoar. Irmãos, você sabe que Deus perdoa os pecados. Ele perdoou os seus. Porque Ele não pode perdoar aqueles a quem você não tem como seus melhores amigos? Por que Ele não pode perdoar aquele que te causou dano? Por que Ele não pode transformar a vida daquele que está ao seu lado e que está caminhando para o inferno porque você não prega a mensagem da palavra? Porque você se importa com o que o seu coração pensa. Mas lembre de uma coisa: quem é você? Você é filho do Deus vivo. Quem é você? Imagem e semelhança do seu Criador. O que Jesus quer? Que andemos nas suas obras. Imagina Jesus se pondo diante de nós e dizendo: não vou perdoá-lo. Você não é digno de perdão. Ninguém quer ouvir isso do seu Senhor. Ninguém quer ouvir isso do Senhor Jesus. E nós estamos negando a salvação por não pregar o Evangelho. Nós estamos negando a salvação porque nos achamos santos o suficiente para que nós vamos aos céus e outra pessoa não vá. Deus tem nos chamado para sermos pregadores nessa geração. Deus tem nos chamado para amar ao próximo como a nós mesmos. Se nós queremos ir ao céu, que possamos levar outras pessoas aos céus. E Deus começa dizendo a Jonas: você acha razoável essa sua raiva? E a palavra do Senhor diz que Jonas construiu um lugarzinho ao monte e ficou vendo ali se Deus iria destruir Nínive. E Deus vai falar com ele. Ele faz crescer uma planta
e faz fazer sombra na cabeça de Jonas numa noite. E na outra noite Deus a destrói, manda um verme e a destrói. E Jonas ali tem compaixão daquela planta. E Deus fala, para terminar o texto: teria eu compaixão de uma planta e não teria de uma cidade que tem 120.000 homens que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda? Nós éramos esses homens que não sabiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda, que não sabia discernir entre o certo e o errado. A nossa resposta para as coisas era: mas ele me causou dano, ele me feriu, e por isso eu firo. E Jesus na cruz, ele levou todas as nossas ofensas. Todas as feridas que Jesus teve, foram nós que colocamos sobre ele, porque diz a palavra do Senhor que ele levou sobre si o castigo que nos traz a paz. Os danos causados em Jesus na cruz, fomos nós que causamos. Quem não discernia entre a mão direita e a mão esquerda, éramos nós. Nós éramos os terríveis pecadores que nos importávamos com nós mesmos e com os nossos próprios desejos, mas Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Ele nos convocou para a sua presença. Ele fez uma chamada através de uma pregação, porque uma pessoa ouviu a voz de Deus e não desprezou e não fugiu, mas anunciou a palavra do reino. E quem é você a partir de hoje? Você vai ser aquele que vai ouvir a voz de Deus, a chamada de Deus, e vai recusá-la e vai fugir da presença dele? Ou você vai ser aquele que, ao ouvir a palavra de Deus, vai se arrepender dos seus pecados, oferecer a sua vida em amor a ele, e vai anunciar que não existe outro Deus como o Deus de Israel, que não existe outro Deus como o Senhor Jesus, que não existe outro Deus que nos salva e nos limpa de todo o pecado senão Jesus? Ou você vai ser como um povo que não discernia entre a mão direita e a mão esquerda, mas ao ouvir que a sua vida seria destruída em 40 dias, vai se lançar diante desse Deus e se arrepender, sabendo que ele é o Senhor que tem todo o poder nos céus e na terra? Jesus Cristo, ele é o Deus Todo-Poderoso, que está declarando a sua palavra através da Bíblia e através da vida dos teus servos, os pregadores que somos nós. E quem é você diante dessa palavra? Apenas um ouvinte ou um fiel praticante? Porque Deus te chamou para anunciar as suas boas obras, para viver as suas boas obras e anunciar a sua palavra. E não importa quem é que vai ouvir, o que importa é que você pregue a palavra de Deus, porque no final ele vai cumprir o seu propósito. Como Jonas não pôde fugir da vontade de Deus, o homem não pode fugir da vontade de Deus, porque ele é soberano. Aceite a sua chamada, aceite ser quem Deus te chamou para ser, que é filho do Deus vivo, propagador do Evangelho, aquele que intercede pelos perdidos, aquele que ama os seus inimigos, aquele que honra a palavra de Deus e faz tudo aquilo que Ele determinou para você. Não fuja da presença de Deus, mas vá ao encontro do Senhor, porque Ele te chamou. Todas as vezes que você caiu, Ele não te abandonou. Ele está ali esperando você dizer: Pai, eu pequei contra os céus e contra a terra, e contra ti. Eu não sou digno de ser chamado de filho, mas trata-me como um dos teus empregados. E esse Pai, que é o nosso Deus, Ele está de braços estendidos, correndo ao nosso encontro quando nos vê, dizendo: Pai, eu caí. E faz como aquela parábola que nós conhecemos do filho pródigo. E Ele nos põe uma novas vestes. A palavra do Senhor diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ele põe sobre nós vestes alvas, santas. Diz a palavra do Senhor que Ele põe um anel nos dedos do filho pródigo.
E o Senhor, Ele renova em nós uma aliança dizendo: esse é meu filho. Ele estava morto, mas hoje vive. E prepara o novilho e se alegra. O Senhor tem te chamado para ser um filho na presença dEle. Um filho que ouve a sua voz e cumpre a sua vontade. Quem é você? Quando te perguntarem isso, diga: eu sou o filho de Deus, filho do Deus vivo. Nada pode te tirar essa paternidade, porque o nosso Deus, Ele é um Deus que nos tomou para si, e nós somos os seus filhos. Todos quanto receberam, foi-lhes dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Que você possa se colocar de pé agora como filho de Deus, ouvindo essa chamada. Que você possa se render diante da presença do Senhor e anunciar o Evangelho a qual Ele propôs. Porque no livro de Mateus, no capítulo 28, lá no finalzinho do capítulo, vai dizer assim: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Ide e fazei discípulos em meu nome. Deus te deu uma chamada. Não fuja daquilo que Deus te chamou. Ele te chamou para que mais pessoas possam possam ouvir a voz dele e ser guiados por ele e poderem ser chamados de filhos de Deus. Ele não te abandonou. Ele é um Deus presente. Amém?